Estamos começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que, como você já sabe, discute há 16 anos tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E, como eu já convidei você na semana passada, nós vamos continuar hoje com essa discussão que nós iniciamos no programa anterior, falando a respeito de Central de Servidores Públicos e todos os assuntos correlatos que surgiram nesse nosso bate-papo. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e hoje eu vou continuar com esse bate-papo com o Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da CONFELEGES, a Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil, e da Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais, a FENALEGES, e o Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Bom, no programa passado nós falamos de Central, voltamos na história, reviramos, enfim. Eu vou começar o programa hoje fazendo a seguinte pergunta para o Antônio Carlos, que inclusive era uma coisa que nós estávamos aqui, enquanto estávamos em off, né, discutindo. Nós temos o servidor público, as diversas categorias, elas são heterogêneas, né? Nós temos desde os funcionários mais simples até os funcionários mais graduados, mas como ambos disseram, todo o aparato público sempre tem um agente de Estado que é desde o varredor de rua até o presidente de uma estatal. E aí eu pergunto para vocês, como conciliar todas essas idiosincrasias, essas associações, sindicatos? Existe, a gente sabe muito bem que às vezes existem essas questões de posturas por conta de vaidade, de poder. Qual a estrutura que esta futura central pode trazer para que haja um diálogo, para que reforce a defesa dos servidores públicos e para que haja um diálogo amplo, limalhando, né, tentando minimizar ao máximo todas essas discussões em paralelo que às vezes pode ser prejudicial a nós mesmos. Eu continuo com as perguntas de advogado do diabo. Mais uma vez, boa noite, agradecendo a sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente, com o Antônio Tutílio, sabe que é sempre um prazer estar aqui. Uma grande virtude já de uma central sindical que venha a ser implementada no Brasil do servidor público, eu acho que a primeira grande virtude é exatamente fazer isso, unir os diversos segmentos, sejam associativos, numa cultura rica que existe, que é uma cultura associativa dos servidores públicos, com essa cultura sindical que vem aí. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós dizemos, os trabalhadores da iniciativa privada organizados fizeram os 4 últimos presidentes da República. Tá? Nós tivemos até um momento, hoje um pouco menos presente, mas tivemos um momento que se falava que era a República dos sindicalistas. Né? Os principais postos de comando da nação estavam na mão da estrutura sindical, da iniciativa privada. Então, eles organizados fizeram os 4 últimos presidentes da República. Ora, se nós, querido Tutílio, soubermos unir essa cultura rica associativa com essa cultura necessariamente que surge também da área sindical, dentro de uma central sindical, o que nós não seremos capazes de fazer? E aqui entra mais uma questão que a gente gosta muito de colocar. Quando se fala que a sociedade não tem a exata noção do papel dos servidores públicos, eu gosto de dizer o seguinte, que o que dá a você, cidadão, a condição de decidir com tranquilidade
se devemos ter eleições gerais de A a Z no Brasil. Não é eleições gerais, tem que ser continuidade. Não importa o que seja a decisão da sociedade, o que lhe garante a tranquilidade de tomar a decisão que você quiser é a estrutura estável do Estado. Porque na verdade o garantidor da democracia é o servidor público, né? Porque os políticos eles passam, independente se vão terminar mandato, se não vão, se vão continuar, se não vão, se estão na operação Lava Jato, lava isso, lava aquilo, mas essa estrutura de Estado que você faz referência, que vem desde, né, da tripartição de poderes e todas as autarquias, é que dá a segurança democrática do país, não é isso, Tucílio? E eu pergunto para você, você falava no programa passado que houve uma época no funcionalismo, lá nos anos 50, em que o governador do estado recebia o representante do funcionalismo. Nós fizemos uma referência ao Luso Júnior, que foi presidente da FIPESP, assim como você, foi presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, inclusive Luso Júnior, que é um dos fundadores da nossa federação lá em 52. O que aconteceu no meio do caminho? Por que o servidor público, que a gente está aqui destacando a importância, falando que ele é o garantidor da democracia, que os políticos passam, mas os servidores estão lá, todos nós aqui somos, na grande parte, servidores de carreira, etc. e tal. O que aconteceu com a sua experiência, você que passou pela Secretaria da Fazenda, passou pela Assembleia Legislativa, o que aconteceu que o servidor de ser uma representação efetiva e respeitada no seio da sociedade brasileira como um todo, hoje ele acabou sendo nos últimos, vamos pegar nesse período de redemocratização a partir de Collor, 1990, são 25 anos, por que ele resolveu agora ser o culpado de todas as mazelas, de todas as más administrações que nós tivemos? Em primeiro lugar, mais uma vez é uma alegria estar aqui, né, mais no uma programa, vez principalmente com o Antônio Carlos, que considero muito e que é um grande companheiro. E agora, voltando para o nosso assunto, o Antônio Carlos já colocou muito bem essa desunião que sempre existiu entre o associativismo e o sindicalismo. Na verdade, você mencionou, olha, lá na época Luso Júnior nós éramos ouvidos. Por que mudou? Na verdade, o próprio governo, de uma forma até malandra, vamos dizer assim... Matreiramente. Ele procurou desunir. Ele fez com que, na verdade, houvesse uma separação. Então, quando ele vai atuar mais junto ao setor A, ao setor B, a área C, ele desune. E isso é bom para o governo. Enquanto que lá no passado ainda existia uma certa união e ainda não existia uma algeriza tão grande entre o que era sindicalismo e o que era o associativismo. O associativismo, ele criou muito mais, partiu muito mais para uma área social, enquanto o sindicalismo batalhava muito mais pelo salário, batalhava pelas coisas mais importantes que eram dos servidores e até que não eram dos servidores. O servidor ficou mais esquecido, mais colocado de lado. Então, isso foi uma estratégia do governo. Foi uma estratégia do governo para separar. Nós sempre vivemos desunidos, né? Na verdade, aquela vaidade que você citava da entidade A, a entidade B, a entidade C, ela foi crescendo cada vez mais. E o governo se refestelando cada vez mais, que para ele era bom. Quando você discutia a educação... Quando a categoria estiver mais dividida... Claro, você discute só educação, você discute só segurança, você faz uma verificação no salário, um bônus que você dá para a educação, um outro que você dá para a segurança, e as outras entidades apoiam quando é esse lado ou aquele lado? Não. Nós ficamos isolados. E isolado perde o poder. Ninguém quer ter o poder na mão. Na verdade, mas nós queremos discutir. Na verdade, ele faz até uma separação, às vezes não, muitas das vezes, até dentro da própria categoria. Sim, que é a concessão, exatamente, por exemplo, de gratificações em atividade, excluir o aposentado. Claro. Que aí surgiu a nossa querida Pampesp, que a gente saúda a professora Vali, surgiu o Asfal, do nosso Gaspar. Nós devemos, e o caso do aposentado... Rangel, no Rio de Janeiro. Rangel, grande companheiro. E, na verdade, o aposentado sempre ficou sendo desvalorizado.
Então, hoje, quando se discute, isso que eu digo também, a nossa central a futura central, precisa estar preocupada não só com os problemas ligados ao servidor, que é a obrigação, mas aos problemas nacionais. Quando a gente diz para a população, olha, reforma política que eu escrevi agora nesses dias, e que diz assim, houve reforma política? Na minha opinião, não houve reforma política. Nós estamos fazendo uma maquiagem para a população. Nós estamos querendo mostrar para a população que nós queremos reformar o país e não estamos mudando nada. Nós estamos querendo dizer que vai mudar o custo e o custo não muda. Nós estamos querendo dizer que vai ser uma campanha mais barata e não vai ser. Então, na verdade, nós estamos querendo enganar a população e nós temos que mostrar para a população que não é verdade. Nós temos que mostrar para a população que nós estamos bancando 20 milhões que se coloca mínimo ou máximo, né? No caso é o máximo, para uma campanha política. Se 200 empresas, grandes empresas, colocarem, nós temos 4 bilhões. E 4 bilhões não é brincadeira, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos colocar o dinheiro e jogar pela janela quando a população precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de transporte, precisa de... algum interesse, nenhuma empresa vai financiar uma campanha sem interesse. Mas não vamos ser hipócritas. O Paulo Roberto Costa disse uma frase que eu quero repetir e dizer assim, não existe almoço grátis. Quando você paga um provérbio almoço... americano. É um provérbio americano. Provérbio americano. Então, alguém paga. Quando uma empresa coloca milhões numa campanha, o que você espera? Você espera que essa obra vá para essa empresa e que haja um superfaturamento e que haja comissão para o partido X, Y, já Z, para bancar a próxima campanha. E aí banca a próxima campanha. Isso nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos fazer que não haja essa corrupção violenta. Sempre existiu? Sempre. Nunca como agora. Então nós precisamos alterar esse estado de coisas, né? Agora, Antônio Carlos, voltando à questão da central, a gente tem acompanhado muitas discussões, muitas reuniões e tudo mais. Como é que está a situação para o telespectador que está nos acompanhando, que está interessado em saber quem está conversando, o que está sendo tratado? Já existe uma data aí pré-agendada para Brasília, agora no começo, nós estamos no finalzinho de julho, agora no começo de agosto, dias 10 e 11 de agosto, se não me engano. Como é que está sendo tratado isso? Quem que está se mobilizando em relação a isso? O pessoal que só Brasília, outros estados? Dá um panorama, você que está participando de todas as reuniões, o Tutílio também, mas dá um panorama geral de como é que está essa situação de momento. Perfeito. Primeiro que nós estamos nessas reuniões, existe uma comissão organizadora de uma central para ser criada, como você falou, também agora estamos próximos da data da Assembleia Geral de Criação, em que já tem até nome sugerido no edital de convocação da Assembleia Geral, chama-se Pública Central do Servidor. E tem uma comissão organizadora, o presidente dessa comissão, inclusive, é o Newton Paixão, presidente do Sindilege de Brasília, aliás, o primeiro sindicato que foi criado no Brasil de servidores públicos. Os servidores do Senado, Câmara dos Deputados e TCU, que acompanhavam de perto, davam toda a assessoria à Assembleia Nacional Constituinte, sabiam o que ia acontecer no dia 5 de outubro e no dia 5 foi promulgada a Constituição, no dia 6 de outubro foi criado o primeiro sindicato, que foi o Sindilege de Brasília. Então, o Sindileges, ele congrega os servidores da Câmara e do Senado, do Congresso. Câmara, Senado Federal e Tribunal de Contas da União. O TCU. Inclusive o TCU. Tá? Então, existe essa comissão presidida pelo Nildo Paixão e essa comissão tem, felizmente, todos os setores do funcionalismo público do Brasil representados nessa comissão. É verdade. O associativismo, não só através da pessoa do Tutílio, mas temos outros participantes importantes do setor, diversos estados, de diversos setores. O Poder Judiciário está representado, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as carreiras típicas de Estado estão representadas. Aposentados estão representados. Tá? Eu diria que
no primeiro programa da semana passada, quando tratamos esse assunto, nós falávamos como é que é essa questão de todos os servidores estarem... Todos os servidores estão representados nessa comissão. Aliás, isso eu queria colocar e reforçar isso com o Antônio Carlos. Nessa participação da comissão que eu também participei, fiquei muito feliz de ver essa união, de ver essa participação integral de todas as áreas, né? De ver os estados representados, de ver o aposentado, de ver o sindicalismo, de ver o associativismo. E a gente nota que esse grupo é um grupo muito idealista, é um grupo que quer fazer alguma coisa boa, não querendo aparecer, ou não querendo poder, ou não querendo isso ou aquilo, mas querendo representar dignamente o servidor público, querendo fazer com que essa nossa categoria tão sofrida faça uma reviravolta dentro do aspecto nacional e que realmente possa mostrar para a população que nós queremos atender melhor a população, que nós queremos fazer com que esse Brasil melhore e que nós queremos fazer que o servidor público seja o mestre dessa conquista. Eu queria, desculpa, eu não posso deixar de pegar o gancho do fique à vontade, para fazer a seguinte observação. Ele falou da qualidade dos membros que compõem essa comissão, né? E aqueles que já estão se somando, inclusive. Eu quero dizer com toda sinceridade, na nossa última reunião, quando foi uma palavra de cada um de encerramento, eu não pude deixar de agradecer, e faço isso de novo aqui publicamente, agradecer a oportunidade que os nossos parceiros estão nos dando, me dando particularmente, de participar de um grupo dessa qualidade. Eu agradeço muito a oportunidade de ser seu parceiro nessa empreitada. O agradecimento é meu. A questão de fato e de direito. Então vamos imaginar, essa central ela é criada efetivamente. Qual seria o primeiro trabalho dessa nova central? Se mostrar, chega, né, a festa de debutante, como se dizia antigamente, que as meninas de 15 anos faziam a festa de debutante para apresentar a sociedade. Como é que essa nova central, oficialmente formada, vai se apresentar à sociedade, ao Congresso Nacional, enfim? A pública, evidentemente, no dia 10, na sua Assembleia Geral, logicamente é uma Assembleia com poder deliberativo e de dar os encaminhamentos que acharem por ele. O que nós achamos que poderá, de fato, ser o encaminhamento que será dado dia 10 é feita a Assembleia Geral de Criação e já no dia 10 uma coletiva de imprensa e vamos começar já no dia 11 visitas dentro do Congresso Nacional, porque de fato temos que fazer uma atuação dentro do Congresso, vamos ter momentos importantes dentro do Congresso, você falou a 555, tem diversos temas que nós temos lá dentro a tocar, mas o que nós vamos... Por isso que eu perguntei como é que ia se manter fora das questões político-partidárias, porque a influência, o trabalho no Congresso é o fundamental que essa central vai ter que ser feito. Dos trabalhos infelizmente, de repente teremos como a condução por membros, inclusive, do Poder Legislativo Federal. Sem dúvida. Né? O que eu quero é dizer o seguinte, nós vamos começar, aliás, já está num processo de construção, as pontes de diálogos com os diversos setores da sociedade civil. Tá? Estamos fazendo, porque nós temos muita consciência, esse grupo todo que está à frente desse processo tem muita consciência da responsabilidade social de uma entidade dessa envergadura. Eu acho que, Silvio, se me permite, eu acho que é diferente uma coisa, você não está envolvido com um partido e você está, ao mesmo tempo, dialogando com todos os partidos. E fazendo política. E fazendo política, porque a política a gente começa na nossa casa. Sim. Política é necessária, é imprescindível e você tem que fazer. E nós a política da boa vizinhança. Política da boa vizinhança. Por aí, né? E nós temos que estar ligados a todos os partidos, independente do partido A, B ou C, nós temos que mostrar qual é o nosso papel, e essa responsabilidade que o Antônio Carlos colocava, mostrar a que veio essa central.
Nós não estamos pedindo nada para o nosso favor ou para que beneficie individualmente A, B ou C. Nós queremos beneficiar o servidor público e fazer com que isso funcione melhor. Queremos atender melhor a população, queremos uma estrutura melhor para o servidor. Então, é essa... E, na verdade, quando se fala, olha, o Antônio Carlos disse, no dia seguinte dessa reunião em Brasília, muitos deputados, até no grande expediente, etc., vão mostrar o que é essa criação da central, vão apoiar essa criação da central e ela começa a ser vista de uma forma diferente. De diversos partidos. De diversos partidos. Não senadores e deputados. Não queremos carimbar assim, aqui ou ali, todos os partidos. Inclusive, eu acho que no futuro, e a população precisa entender isso, e o servidor, acima de tudo, precisa entender isso, que nós queremos também ter representantes dentro do Congresso, dentro da Assembleia Legislativa, dentro das câmaras municipais. Naturalmente. Por quê? Porque quantas vezes eu fui para Brasília e fui conversar com deputados e ele me dizia o seguinte, dizia para nós todos, olha, converse com seus representantes, porque eu sou representante dos ruralistas. E vota isso foi colocado para mim, claramente. Então, o servidor público precisa entender que ele precisa também apoiar as pessoas que nos apoiam. Ele precisa fazer com que o servidor público esteja representado na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa dos seus estados e nas câmaras dos vereadores. Então, isso é importante, porque não adianta reclamar, é preciso defender o servidor naquilo que é importante, naquilo que é necessário, daquilo que é honesto, daquilo que é legal. É isso que nós queremos. Bom, felizmente nós chegamos ao fim, espero que vocês tenham aproveitado esses 2 programas. A FESPESP desde já deseja boa sorte a todo esse grupo de trabalho, está participando por meio do nosso presidente José Gozzi, também está participando de todas essas discussões e vamos ver se a gente logra êxito, porque bem representar o servidor público não é só defender o servidor público, é defender você, cidadão que está aí do outro lado nos assistindo, que, como eu sempre falo, muitas vezes paga muitos impostos e não tem o serviço público que você merece. E não é por culpa do servidor. Muitas vezes é por culpa de uma estrutura totalmente viciada que, se Deus quiser, essa nova central vai combater. Vamos agora ao nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual, Francisco Morato de Oliveira, está precisando de doações de sangue de todos os tipos, A, B, AB e O, tanto nos fatores RH positivo e negativo, para manter os seus estoques. Isso porque, durante as férias escolares, o número de doações fica reduzido a menos de 10 pessoas por dia. O banco de sangue recebe em média entre 50 e 70 doadores por dia. Para doar é necessário ter entre 16 e 67 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde e bem alimentado. Recomenda-se evitar comida gordurosa 4 horas antes e bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável. Gestantes ou em fase de amamentação não podem doar, assim como usuários de drogas, pessoas expostas a doenças sexualmente transmissíveis e com diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade. Antes da doação, os voluntários passam por uma entrevista e as informações são mantidas sob sigilo. Todo o sangue doado é separado em diferentes componentes, tais como hemácias, plaquetas, plasmas, para beneficiar mais de um paciente com apenas uma doação. O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual funciona de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. E o acesso é feito pela rua Pedro de Toledo, 1800, no bairro do Ibirapuera.
Para encerrar, a Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, a SPPrevicom, está de casa nova. Desde o último dia 13, a autarquia que administra o regime de previdência complementar dos servidores públicos estaduais funciona na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, bem próximo à Avenida Paulista e à estação Brigadeiro do metrô. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 11 31 50 19 43. E o atendimento pessoal ocorre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Cidadania e Serviço Público há 16 anos no ar de forma ininterrupta, sempre discutindo tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Já são quase 850 programas, mais de 400 horas, sempre dedicado a você, cidadão, e a discutir tudo aquilo que interessa também a você, servidor. E você já sabe, você liga para nós no 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org e ainda pode visitar o nosso site no www.fespesp.org. E eu já convido você também a nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por federação.fespesp. E o programa de TV você já sabe. Você pode nos acompanhar todos os domingos a partir das 9 da noite online no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público sempre que quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute há 16 anos tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e no programa de hoje, bem como no da semana passada, você pode acompanhar um pouco mais a respeito dessas discussões e da importância de se criar uma central para os servidores públicos. Uma boa semana e até o próximo programa.